meu nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar sobre coisas que eu aprendi enquanto eu li aí todos esses livros que eu já li durante a vida, que a gente vai aprendendo e como a literatura ela é importante para poder formar pessoas. Mas antes da gente conversar sobre isso, não se esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho, dá like no vídeo, também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, lá que eu estou postando o que eu tô fazendo, lendo, assistindo e etc. Esses dias eu tenho tentado conversar melhor com vocês por lá, e também não esqueça que aqui na descrição tem um link da Amazon, então caso você queira comprar alguma coisa na Amazon, compra por esse link que vocês ajudam aqui o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Essa semana agora é a semana do consumidor, então tá tendo promoção de importado. Dá pra assinar o Kindle Unlimited por R$2, R$1,99. Então eu vou deixar tudo aí na descrição pra vocês irem lá, dar uma olhada e comprar caso vocês queiram achar alguma coisa interessante. Mas lembre-se que não precisa ser apenas livro, você pode comprar qualquer outra coisa. Essa aqui é mais ou menos uma conversa pra gente conversar sobre como a literatura ela pode transformar pessoas. E eu anotei aqui 5 pontos que eu aprendi durante esse tempo de ler e estar nesse mundo de pessoas que gostam de ler, né? O primeiro tópico que eu separei foi a empatia, que foi a primeira coisa que eu aprendi durante esse tempo aí que eu estou lendo. Um dos primeiros livros que eu li, que eu já falei, foi Extraordinário. Extraordinário é um livro perfeito pra gente falar sobre empatia, que vai falar sobre um personagem que ele vai sofrer bullying, um personagem que ele vai sofrer bastante durante o livro. Você aprende um pouco a ter empatia por esse tipo de coisa. Outro livro que eu li bastante na época foi Dos 13 Porquê, que eu já falei que eu tenho uma mistura de amor e ódio, tanto por ele quanto pela série. Mas é um livro que quando eu li, eu parei pra pensar o quanto que a gente pode machucar pessoas com apenas palavras, algo que pra mim pode ser besteira, pra outra pessoa pode não ser. Então é muito importante a gente estar sempre pensando nessas coisas. A empatia ela é muito importante. Hoje em dia a gente discute mais sobre isso, que é sobre se colocar no lugar do outro. A gente sempre tem aquela ideia de eu não quero que façam comigo e tal, e aí você vai e faz pra outra pessoa, sendo que era pra ser diferente, né? Se você não quer que faça, você não faz com outra pessoa. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, porque a sociedade como um todo, ela tem muitas atitudes hipócritas. Então a gente tá naquele movimento, eu não faria isso, eu não quero que façam isso comigo, mas aí tal pessoa fez com outra pessoa e você achou certo. E aí fica naquele vai e vem. Então, sempre se colocar no lugar do outro é importante. Nem sempre a gente vai conseguir ter essa empatia por muitas coisas, muitos motivos. Tem algumas atitudes que são difíceis da gente tá, né? Ali tentando se colocar no lugar do outro, infelizmente. Mas isso é uma construção que a gente vai tendo. Às vezes você não vai conseguir desenvolver essa empatia tão rapidamente em uma decisão e às vezes você vai conseguir desenvolver em outra decisão. Outro ponto importante que eu aprendi lendo os livros foi ter o senso crítico. Quanto mais você lê, quanto mais você assiste, quanto mais você, enfim, vai desenvolvendo algo, você começa a ter mais senso crítico. Você já leu muito sobre o assunto, você já entendeu muito sobre o assunto. Se você lê 50 livros de romance, mesmo que o primeiro que você gostou, favoritou, vai contar a mesma coisa que foi o último, que não favoritou, você teve 49 livros aí, 48 livros aí entre eles, então você desenvolveu um senso crítico a partir do primeiro ao último, mesmo que eles tenham tido a mesma história, sei lá, a mesma ladainha, alguma coisa, mas você teve 48 livros de diferença. Então pra você no início era uma coisa, mas depois que você leu 48 livros, você passou a ter um senso diferente, opiniões diferentes, e aí você chegou no número 50 e você entendeu alguma coisa diferente. Esse senso crítico a gente não se baseia só apenas nos livros que a gente lê, mas a gente também leva em conta a experiência que cada um tem, não só no livro, mas também como na vida. Porque, como eu já falei, eu posso ler um livro e ter uma experiência única, outra pessoa vai ler outro livro e vai ter uma experiência única. Mas essa experiência não é só a partir daquilo do que eu venho lendo ou do que a pessoa vem lendo, mas a minha história de vida, pelo que eu passei, é diferente do que a pessoa passou. Então a gente vai ter pontos diferentes, estudos diferentes também. Às vezes, como eu falei, eu desenvolvi empatia, às vezes a pessoa que leu não desenvolveu, então ela viu o personagem de outra maneira diferente. Um ponto, por exemplo, importante é a questão que a gente sempre comenta sobre livro de romance, é a questão do relacionamento abusivo. Muitas pessoas, muitas garotas, por exemplo, hoje em dia, que não conseguem achar ou ver exatamente o relacionamento abusivo. Às vezes ela chega em um ponto que ela ficou um pouco desconfortável, mas ela não entendeu o que era, ou às vezes ela não se sentiu desconfortável, às vezes porque ela nunca passou por aquilo, ela não tem conhecimento sobre a idade dela ainda, ela não conseguiu desenvolver, às vezes você é mais velho que a pessoa, mais novo, e ela não conseguiu chegar em um consenso que aquilo era um relacionamento abusivo, e não cabe a nós a estar atacando a pessoa, cabe a nós a gente tá chegando, entender, explicar pra ela, ponto a ponto. Aí também vai de cada um, tem mente aberta pra ouvir, entender, escutar e pesquisar, e também, enfim, né?
a gente sabe que tem esses aí por aí. Então o senso crítico é um ponto muito importante que a gente desenvolve lendo livros. Já para esse ponto aí, eu começo a chegar no terceiro ponto, que é entender opiniões diferentes. A sociedade, ela é baseada em entender opiniões diferentes. A gente sabe que o mundo literário, como eu tô lendo, é extremamente complicado, principalmente pra gente que tá aqui na frente da tela, né, de frente pra vocês, dando nossa opinião, porque existe muito fandom por aí que não gosta muito das opiniões diferentes, né, de saber opiniões diferentes. Mas é importante pra todo mundo, não só pra quem lê, mas pra qualquer pessoa, que opiniões diferentes sempre vai existir. Então, quando você começa a ler, você começa a desenvolver um senso crítico sobre tudo isso, às vezes você não vai gostar daquilo que todo mundo gosta. Então a gente tem que entender que as opiniões, elas começam a divergir, querendo ou não. E cada um vai ter a sua experiência, e é importante a gente saber lidar com as críticas. E não só as críticas, porque não é a gente que vai estar recebendo as críticas nesse caso que você lê, né? Você vai estar tendo opiniões diferentes. Então é importante a gente saber respeitar. E os livros, quando você começa a ler e a desenvolver o senso crítico, você começa a entender que uma pessoa não tem experiência e etc. E aí você consegue aceitar e respeitar todas as opiniões diferentes. Existe outra discussão muito importante, por exemplo, hoje em dia, que é sobre a questão de dar opinião ou não em livros nacionais, de autores nacionais, porque eles são mais próximos da gente, eles estão vendo, né, as críticas positivas e negativas. Se eu criticar um livro lá, sei lá, de uma autora lá dos Estados Unidos, provavelmente ela não vai ver, ela não vai nem entender porque tá em português. Mas aqui no Brasil vai, né? Então, assim, é importante, né, pra quem faz a crítica, mas pra quem recebe, tá entendendo os pontos diferentes. Logicamente que a gente tem que fazer tudo isso com respeito, né? O outro ponto que eu coloquei aqui é um ponto totalmente diferente, que é a gente conhecer lugares e etnias diferentes. Isso não só por livro, mas por qualquer coisa. Normalmente, a gente sempre tem o costume de chegar exatamente no mesmo local, que é ler livros de autores americanos que você passa nos Estados Unidos. A maioria, majoritariamente, é desse tipo, a não ser que seja fantasia, que é tipo assim, uma fada, não sei o que ver. Enfim. Mas, ultimamente, de lá pra cá, tem se conversado muito sobre ler livros de autores pretos, que tem protagonistas pretos, ou às vezes outros lugares, livros asiáticos, pessoal da Coreia, indianos, livros da Europa, enfim, né? A Europa ainda assim não é essas coisas todas, né? Mas etnias diferentes. Pessoal aqui da nossa região, né, da região latina, também são pessoas que têm etnias diferentes, que estão em lugares diferentes. Então, é importante a gente estar desenvolvendo isso, porque a gente conhece novas culturas, a gente entende novas coisas. Às vezes você tem uma palavra na sua boca, você costuma falar que ela pode ser preconceituosa por algum motivo, e quando você lê, você descobre que ela é preconceituosa, porque o livro lhe deu essa informação. Então, quando você vai entendendo etnias diferentes, como é que as pessoas acabam sofrendo preconceito gritante. Eu tô lendo agora, por exemplo, Match Imperfeito, que vai falar sobre dois personagens que eles são descendência indiana, nasceram e criados nos Estados Unidos, mas os pais de ambos são indianos. Então, eles têm a cultura muito forte e eles acabam sofrendo preconceito relacionado a isso. A gente nunca tinha assistido nada muito forte. Tudo bem que a gente tem Quer Ser um Milionário, que é um filme muito forte e muito conhecido. Tem algumas novelas aí da Globo que... né? Mas eu nunca tinha visto. É escrito por uma autora que ela também é descendente de indiana. Ela até sabe o que ela passou e ela tá falando sobre aquilo. E é o primeiro livro que eu li sobre isso. Então eu tô conhecendo palavras, tô vendo que ela sofre um pouco de preconceito com alguns momentos. Então você começa a ver, começa a questionar um pouco mais sobre as coisas acontecendo, sobre as coisas que você tá lendo. Então, ler livros de diferentes lugares, ler livros com diferentes etnias é importante pra gente poder entender muito mais o outro, as outras culturas e poder estar entendendo dessa diversidade. Teve um boom aí em The Prom, que é um livro que foi adaptado pra Netflix, sofreu críticas relacionadas a outras coisas, mas é um livro que se passa ali, se eu não me engano, no sul dos Estados Unidos. E a gente já sabe que o sul dos Estados Unidos tem meio que uma faminha de ser um pessoal mais conservador. E não é o primeiro livro, então Espera Até Me Ver de Coroa também é um livro que se passa lá. E a gente vai ver aí, por exemplo, dois livros que vão se passar no mesmo lugar e ter pontos diferentes. Então, a gente vai conhecendo lugares com pessoas que nasceram, que moraram, que vai contar essa história deles pra gente. Porque é muito fácil chegar aqui e contar uma história que se passa em Paris com as minhas experiências, mas eu não sei qual a experiência de uma pessoa que mora em Paris, por exemplo. Então, é muito bom a gente estar conhecendo lugares e etnias diferentes de acordo com o livro. E eu sou tão paranoica com essas coisas que eu anoto tudo. Eu anoto lugares, eu anoto músicas que aparecem, anoto bandas, tudo que você imaginar eu anoto. É tanto que um trabalho que eu fiz agora pra faculdade, eu peguei de um livro o nome da cidade. Peguei o nome da cidade, tava lá, não conhecia a cidade, pesquisei e acabei fazendo um trabalho em cima dessa cidade. E eu fui conhecer um pouco mais dessa cidade, a história dessa cidade, como foi que ela surgiu e tudo que ela vem sofrendo até agora. E é uma cidade bem pequena e tal. Então assim, é mais que importante a gente tá conhecendo esses pontos. E por último, e não menos importante, é o autoconhecimento. Cada vez que você lê um livro, independente de tudo que
que tá acontecendo, você vai se autoconhecendo. Você vai ver o personagem sofrendo alguma coisa, seja injustiça, seja porque ele tá sofrendo bullying, seja porque ele tem algum problema com a família na carreira, seja porque isso, porque aquilo. Todo livro como todo tem um conflito e todos os personagens como todos eles têm seus defeitos e suas perfeições. Então, tudo que você vai lendo, às vezes você se identifica com o personagem, a sua família é conservadora, que nem eu, conta que o conflito é o mesmo que você passa, então você vai se autoconhecendo. Acontece uma injustiça no livro que você não vê como justiça inicialmente, então você vai vendo ali os seus conhecimentos, aí às vezes você já vê alguma coisa, você acha que é muito mais justo do que o livro contou. Então isso é seu autoconhecer, você saber como você é você se identificar com os personagens, identificar-se com os conflitos. Muitos livros eles são feitos justamente para isso, para poder que as pessoas se identifiquem com a maioria, acho que a maioria dos livros. Para você se identificar com esses livros, você se identificar com esses conflitos, com os personagens. E quando você se identifica com os personagens, significa que alguma coisa naquele personagem tenha parecido com você, porque você se identificou com ele. Então você tá se autoconhecendo. Às vezes, quando eu leio um livro, me identifico e eu chego lá na resenha e vejo uma pessoa comentando um defeito do personagem, eu me pergunto se eu não posso ter esse mesmo defeito, já que eu me identifiquei. Então é um processo de autoconhecimento a partir de personagens, a partir de conflitos que você vão lendo. Então os livros eles vão levar isso pra você, querendo ou não. Mas enfim, essa era a conversa que eu queria ter com vocês. Eu peguei uns pontos que eu achava que eu precisava discutir com vocês, o quanto que é bom ler e se autoconhecer e conhecer outras etnias e gerar e ter muito mais empatia pelas pessoas. Eu queria saber de vocês aí, quais foram as coisas que vocês aprenderam, que vocês mais valorizam a partir da leitura. Deixa aí nos comentários, está aberto para vocês irem comentando. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.